Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos no nosso culto doutrinário. Este culto, ele obedece uma direção de Deus para o fortalecimento doutrinário dos irmãos e das igrejas. Nós vamos dar início a este culto e eu convido todos a fecharem os olhos para iniciarmos este culto na presença do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicando o teu perdão, a tua comunhão, para que nós, juntos, quando nos apresentamos diante de ti, não apresentamos a nossa qualidade, não apresentamos a nossa sabedoria, mas apresentamos ao Senhor o sangue de Jesus e pedindo a Deus para que sejamos aceitos por ti, tenhamos os nossos pecados perdoados e assim estejamos em comunhão com o Senhor, porque é na comunhão que a tua revelação se faz presente, alcança as nossas mentes e os nossos corações. E é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos. Sê conosco, opera em nós a tua salvação mais uma vez. Clamamos assim pelo sangue de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um louvor ao Senhor e na sequência os irmãos vão acompanhar o pastor Amadeu Loureiro com outros pastores no programa Conversas Bíblicas, onde nós receberemos o ensino doutrinário dessa noite. Vamos louvar o Senhor. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, pelo canal da Sky também, ou pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas que sempre compartilham conosco, participam dos nossos programas, são servos de Deus que nós amamos e que são sempre bem-vindos aos nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje, novamente, dentro desse assunto que nós estamos trazendo às terças-feiras, sobre conversas bíblicas. Nós estamos tratando de um assunto muito importante para a igreja, que são os dons espirituais. Novamente aqui com o pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos. Gilson. E aí, Gilson? A paz do Senhor Amadeu, a paz do Senhor Marcelo, a paz do Senhor a todos. Nós queremos mostrar aqui nesse trabalho, só fazendo uma pequena recapitulação, dizer o seguinte: os 9 dons descritos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, não há nenhuma pretensão, nem houve de Paulo, nem o Espírito Santo pretendeu que houvesse uma identificação personalizada do dom espiritual, né? O fulano tem dom tal, então não era, nunca houve, mesmo nas menções da carta, a preocupação de que isso acontecesse. No entanto, como a sequência do capítulo 12 da carta fala, é mostrar que os dons funcionam no corpo. E hoje nós vamos abordar 2 dons que parecem até, Gilson e Marcelo, que estão assim
desapercebidos dentro do conjunto. Que é fé, que está lá, né? E o dom de ciências, que é também chamado de conhecimento de Deus. Vamos começar, Gilson, sobre fé. Há uma diferença, Gilson? Essa é a pergunta que eu quero fazer para começar com você. Há uma diferença daquela fé descrita lá em Efésios, que é a fé que é da operação da graça para a salvação, e a fé colocada por Paulo aqui como dom espiritual? Há uma diferença disso, Gilson? Bom, muito bem. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele fala que, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé é uma fé relacionada a uma operação do Espírito Santo para a pessoa crer em Jesus. Então, agora, na carta aos Coríntios, o dom da fé, como os demais dons, é uma operação do Espírito Santo. E nós tínhamos abordado em ocasiões anteriores a respeito da diferença de duas palavras gregas que determinam o dom espiritual. É a palavra doreia, que é o dom, como uma dádiva, é o caso, é dom de Deus, né? Essa fé é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Então é a palavra doreia no grego. Agora, quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versos 8, 9 e 10, e ele faz aquela lista dos 9 dons, então ele está falando ali de 9 operações do Espírito Santo, que é chamado no grego de carisma. O carisma é aquele prêmio adicional que o soldado recebia em função de algum feito que ele tivesse realizado e que aquilo caberia a ele, além do soldo normal, um salário adicional, ou seja, um prêmio. Então, o salário, que, no sentido profético, que nós temos é um salário, ou seja, uma salvação, a salvação em Jesus. Agora, além do salvo, ele tem a condição, o Senhor coloca à disposição dele o direito de ele poder ser usado nos dons espirituais. Aí é carisma. Muito bem. Então, por isso, quando se fala nos dons espirituais, e Paulo faz essa lista e cita ali o dom da fé, essa fé agora é uma operação do Espírito Santo, é um dom espiritual, é um carisma. Então é diferente. Essa aí é para aquele que já creu no Senhor Jesus. Ele já teve aquela experiência de fé resultante do convencimento do Espírito Santo que o levou a aceitar Jesus como Salvador. Agora ele recebe o dom da fé. Esse dom da fé é um carisma, ou seja, é uma capacitação do Espírito Santo para ele ser usado nos dons espirituais. Por isso o dom da fé. Essa colocação que você fez, muito importante sobre o carisma, mostrando a diferença, né, que é esse soldo a mais, né? Porque, inclusive, Gilson, Paulo aborda, que é até interessante você falar sobre isso, a profecia seja segundo... A medida da fé. Né? É a medida, né? Medida da fé. A profecia vem segundo a medida da fé. Romanos capítulo 12, verso 6, tá? De modo é como se quer dizer, o dom espiritual está muito ligado a essa capacitação que você falou. Porque o dom espiritual, na verdade, Gilson, é um mistério, né? É um mistério. É uma coisa porque provém do Espírito Santo. Então, se você não for capacitado para isso, né? Você, por exemplo, Marcelo. O dom da fé, ele se manifesta muito junto com outros dons. Sim, exato. Por exemplo, quem vai profetizar um fato que vai acontecer, o dom da fé se manifesta para que ele tenha essa capacidade. É muito comum o dom da fé se manifestar, por exemplo, com a operação de maravilhas e algumas operações de cura, que é capacitar a pessoa para crer naquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Por que às vezes a pessoa tem um dom, uma visão, uma revelação, uma profecia e não entrega? É pela falta da manifestação do dom de fé. O dom de fé tem que estar presente para que você consiga profetizar. Exato. Então esse é um ponto importante em relação ao dom, né, da Esse fé. ponto é importante, realmente.
Porque, como você falou, né, Gilson, é um dom que parece que está oculto no meio dos 9, ali dentro dos 9 dons, né? Capacitando. Você falou, Marcelo falou, você falou bem. O dom, ele cria na vida do crente que é usado com dom uma capacidade que é igual a cura, né? Por exemplo, o servo às vezes tem uma experiência de cura e quem tem a experiência do que foi usado crê mais na operação do que aquele que foi curado. É uma coisa muito impressionante com relação a isso. Na verdade, não é um dom chamado dom visível. Por exemplo, dom de língua. Dom de língua é um dom visível. Você ouve a pessoa sendo usado em língua estranha ou interpretação. Mas o dom da fé, ele é invisível, ou seja, mas ele faz parte de todos os demais dons. E é incrível porque nós vivemos esse tempo todo como obra e esse dom foi muito presente na nossa vida. Como você falou, né? Ele não é um dom visível, mas ele é muito presente. Você vê que tem certas revelações que Deus nos dá que sem o dom de fé você não consegue entregar. Agora também acontece, Amadeu, do dom de fé se manifestar em quem recebeu o dom, em quem recebeu a revelação, em quem recebeu a profecia. É um dom que foge tanta razão humana, uma revelação, uma profecia tão assim, fora da lógica, e às vezes o dom de fé se manifesta em quem recebeu e ele crê na maravilha, ele quer aquele milagre. Então o dom não se manifesta só em quem entrega o dom, mas quem recebe também e na igreja. É mesmo, Marcelo, há uma coisa interessante, mesmo que ele não, é uma coisa impressionante isso, mesmo que o dom, ele não se cumpriu aqui agora, e a pessoa que for usada, ele mas ele sabe que aquilo ali foi uma operação do Espírito Santo. E aí você espera. É fantástico. E vai lá na frente, a coisa acontece. É um mistério isso, né? Você vê, por exemplo, eu já vi casos de o servo entregar um dom, aí criar um impacto, né? Não aconteceu e tal. Mas aquele irmão que teve o dom tem tanta convicção naquilo que ele não contesta, porque ele é instrumento, né? Ele não contesta. E logo lá pouco depois o dom e pá, aquela coisa. Eu presenciei uma cena dessa num culto de meio-dia. Estava numa igreja, num culto meio-dia, e alguém tinha levado um visitante que ia viajar para o Rio de Janeiro às 14 horas ou 15 horas, alguma coisa assim. E o irmão, ao atender aquela pessoa, visitante, levado por um irmão da igreja, essa pessoa ia viajar. O irmão entregou uma visão que eu confesso que na hora eu quase me assustei. Eu falei, será que isso... Para mim faltou um pouco de fé, mas o irmão teve fé. A visão era o seguinte, é que ele estava passando em um determinado lugar e ele era livrado, ele passava por um tiroteio. E ele recebia um livramento naquele tiroteio. Aí, inclusive, até o visitante, conversando depois com o irmão que o levou à igreja, conversou, rapaz, mas você me traz aqui na igreja para eles me falar uma coisa dessa, que eu vou enfrentar um tiroteio, como é que eu posso acreditar numa coisa dessa e tudo? E o irmão até também faltou fé do irmão, falei, misericórdia, eu não trago mais um visitante aqui nessa igreja, deixa estar. Esse rapaz, ele chegou no Rio de Janeiro, desceu do avião, e pegou um táxi e foi passar por um determinado local e, por acaso, tinha um tiroteio ali. E tiro para lá, tiro para cá, ele sentiu uma hora que alguma coisa bateu no peito dele. Ele falou, tô morto. Mas aí não, havia uma moeda de R$1 na camisa dele, que o tiro bateu exatamente naquela moeda. Aí o camarada chegou lá no local, no final, né? Ligou para o irmão, falou, rapaz, eu estou maravilhado, o negócio aconteceu mesmo.
E aí Rapaz, contou para ele, pro irmão. da moeda, hein? Então, uma moeda de R$1 no bolso, livrou o camarada, a bala foi em cima daquela moeda e ele então foi livrado. Aí ele creu no dom que ele tinha recebido por volta de meio-dia aqui em Vitória. Eu fiquei maravilhado com isso. Então, quer dizer, o irmão que entrega um dom como esse, ele tem que estar quase uma operação do dom da fé. Dentro disso aí, Gilson, quando nós começamos com a experiência do culto profético, que é culto profético, os irmãos que vão para o culto profético com dons, ele tem que ter dom de fé, né? Tem que ter dom de fé. Rapaz, nós íamos ter um seminário em Portugal e estava começando aquele assunto de culto profético. E eu fui encarregado de dar esse assunto lá em Portugal. Está aquele texto da carta aos Coríntios, capítulo 14 e tal. Mas você, para dar um assunto desse, é muito importante você ter experiências para contar, porque enriquece, né, e tal. E eu fiquei naquela luta. Aí, uma semana antes da viagem, eu estava na minha igreja e tinha um irmão, já é falecido, o irmão Alcides. O irmão Alcides fazia parte daquele trio, tinha um trio aqui em Vitória, famoso. Esse irmão se converteu, uma bênção, o uso de dons. E ele chegou na primeira reunião nossa de culto profético, ele disse assim: eu tive um dom com uma pessoa que vai chegar na igreja hoje. E o Senhor me revelou que essa senhora, ela vem aqui hoje porque ela está preocupada com um sonho que ela teve. Tudo bem. Aí ele falou: não, pastor, calma, não terminou. Só que o Senhor me revelou o sonho que ela teve. Aí já mudou de figura, né? O Senhor me revelou que ela teve um sonho, e no sonho ela olhava Vila Velha por cima, e ela via Vila Velha toda em trevas. E só havia uma lâmpada em toda a cidade, só uma lâmpada acesa, num ponto de Vila Velha. Essa senhora hoje de manhã, ela veio para ver a região mais ou menos onde ela tinha visto só essa lâmpada acesa, e a região que ela chegou foi aqui em frente à igreja. E ela vai estar na igreja nesse culto hoje à noite. Aí, Gilson, faltou o dom que você está falando. Eu não fui eu que tive o dom, né? Quem teve foi ele. Então ele tinha que ter a fé que eu não tive. Eu falei: olha, essa pessoa eu vou querer atender. Quer dizer, mas já colocando o irmão na dificuldade, né? E o irmão tranquilamente e tal. A fé era dele, minha não. Aí, rapaz, terminou o culto, aquela coisa toda e tal. Tinha uma senhora no terceiro banco, quebrantadíssima. Eu cheguei perto, até tinha esquecido o dom. Cheguei perto dela, tudo bem. É aquela pergunta que a gente faz, né? Algum dom que eu mencionei lá na frente, a senhora se identificou com ele? Sim, claro, pastor. Eu sou a mulher do sonho. Olha só. Falei: como? Eu sou a mulher do sonho. Eu sonhei na noite passada que eu subi uma montanha aqui em Vila Velha. Eu olhava Vila Velha por cima. Vila Velha estava toda em trevas, a cidade toda em trevas, escuro, um blackout na cidade. Só tinha uma lâmpada acesa num ponto de Vila Velha. E eu não, porque estava tudo, eu só vi o ponto aceso. Eu de manhã acordei, eu sabia mais ou menos a região onde aquela lâmpada vinha. E hoje de manhã eu saí pela cidade e cheguei no ponto, eu identifiquei a lâmpada é em frente a essa igreja aqui, poxa. Eu vou nessa igreja hoje à noite. Essa mulher se converteu. Então, o dom da fé. Aquilo que você falou. Ele que entregou o dom, ele que entregou a profecia, né? Porque ele profetizou, né? Ele entregou a profecia, ele creu naquilo que eu tive dificuldade. É maravilhoso. Né? Então, o dom de fé enriquecendo, quer dizer, ele agindo, né, de forma muito silenciosa dentro dos outros dons, né, Marcelo? Exatamente. E, Mateus, isso faz sentido. Por que em muitos lugares cessaram as visões, revelações, profecias? Isso. É porque cessou o dom de fé. Isso. É importante. Isso. Sem o dom de fé, os outros não fazem sentido. Marcelo,
É bom que a gente não prepara nada, né? A coisa entra, né? Marcelo, muito boa essa colocação. Por que pessoas Exato. foram usadas com dons? Até pessoas que foram, até pastores, né, Marcelo? Pastores. E que tiveram experiência com dons e que hoje essas pessoas negam tudo isso e que tiveram experiência. Você fez uma abordagem, vai continuar. Isso aí... É porque sem o dom da fé, os demais perdem o sentido. Então, veja como é que o dom da fé é importante. Por que em muitos lugares cessaram visões, revelações, profecias? Porque deixou de ter o dom da fé. E aí não se manifesta, não se crê, perde o sentido. Vê como é que é importante buscar o Senhor, a manifestação desse dom, para que os outros possam se manifestar, para tanto quem profetiza como para quem recebe, e possa existir, né? Muito bom. Porque, na verdade, Marcelo, essa abordagem que você está fazendo é da graça, né? Quer dizer, e você falou, né? A fé está ligada à operação do Espírito Santo. Tá ligado à operação. Se o Espírito Santo parou de operar, a fé... a igreja deve, os irmãos que estão na igreja assistindo o programa, essa colocação é muito importante, prática, para você entender. A pergunta que você, meu irmão, às vezes fazem, por que fulano, por que pastor, por que aquele irmão que foi usado, hoje ele não crê mais nisso, no dom que ele teve, naquilo, na interpretação de línguas. Essa experiência, então, o pastor Marcelo disse uma coisa muito importante. Por trás do dom espiritual, dentro desse envolvimento do dom espiritual, está o dom de fé. Quando a fé desaparece, também os outros dons vão desaparecer. Porque a apostasia é o pecado contra a fé. A apostasia é você negar a fé que um dia você confessou. E isso explica a questão do apóstata. Ele que profetizou, que entregou visões, quando ele perde essa fé, esse dom para de se manifestar na vida dele, é por aí que ele vai entrar por esse caminho da apostasia, negar tudo que um dia ele profetizou, né? Que ele nega, né, Gilson? Tudo... Ele nega tudo que ele creu antes, ele passa agora a pregar o contrário daquilo que creu antes, né? Esse é a apostasia, o apóstata, né? É por isso que os dons estão dentro de um contexto global, né? Eles estão interligados. Estão interligados. Tem uma experiência interessante do apóstolo Paulo, quando ele estava naquele iminente naufrágio, e ele teve ali uma manifestação de Deus lá no camarote dele. O anjo foi lá para falar com ele, ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele transmitiu aquilo para os demais, ele transmitiu dizendo assim: e eu estou certo de que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isso. Então aquilo ali era pela fé. É muito Porque interessante. o navio naquela condição, todo mundo ali desesperado. A pessoa entregar uma revelação na vida de vocês, ninguém vai se perder. E olha, pode estar certo, eu estou certo de que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então era a certeza que ele tinha pela fé, isso aí é dom de fé. Então, quando ele fala a respeito do dom da fé, ele tinha... Vamos aqui contextualizar. É uma operação do dom nesse meio, né? Quer dizer, esse fortalecimento, porque não tinha, Marcelo e Gilson, nenhuma condição de você entregar uma manifestação do Espírito Santo se você não tivesse revestido de alguma coisa, porque você na razão sua é complicado, você não teria nem coragem, porque pastor Gildo, eu te diz uma coisa muito interessante, você falar em nome do Espírito Santo sem ser do Espírito Santo, você for doido, né? Você for maluco, não é verdade? Porque você dizer que o Espírito Santo está dizendo uma coisa, quando o Espírito Santo não te falou, e você não ter convicção daquilo, é só se uma pessoa não tiver nem dentro da normalidade para poder você entrar com uma coisa dessa. Quer ver como os dons estão interligados, pegando essa expressão que você usou, Amadeu? É uma coisa bem simples do dia a dia. Um outro dom agora, o dom de línguas. Muitas pessoas recebem as línguas e não falam. Justamente porque se não vier junto o dom de fé, ele não consegue falar. Exatamente. Ele recebe, fica com medo de falar, um temor, mas quando o dom de fé se manifesta junto com as línguas, ele consegue falar, né?
O nosso tempo... Então, entre outras palavras, aquela recomendação que Paulo fala, buscai com zelo os dons espirituais, inclusive o dom da fé. Claro. Tá vendo? Não, eu quero ter visão, eu quero ter revelação, eu quero ter o dom de curar. Não, busca o dom da fé. Mesmo na sabedoria, quando você dá uma palavra, como é que você vai dar você vai interpretar um dom se você não tiver convicção daquilo? É muito interessante. Nós estamos em cima do horário já de encerrar essa nossa parte. Não deu nem para falar sobre o dom de ciência, né? Nós entramos no dom de fé e pegou o programa todo só com o dom de ser muita coisa interessante que certamente vai ajudar os irmãos muito. Nós estamos encerrando por aqui. A parte do show Marcelo. Paz do Senhor a todos. Pastor Gilson, muito bom a participação. Amém. Nós vamos voltar a semana que vem com a mesma dupla. Nós vamos concluir então o que nós não falamos hoje, que não deu tempo, sobre o dom de ciência. Semana que vem. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro, é a minha esperança. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Jesus quer a ti se revelar, quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim deste culto, já enriquecidos pela palavra do Senhor, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esta bênção, essa oportunidade de estarmos sendo ensinados pelo Espírito Santo, recebendo as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos orar agradecendo a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por mais um dia, mais uma vez, em que somos agraciados pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por todo o ensino, por toda a instrução, por toda a edificação espiritual. Bendizemos o Teu nome e entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, as nossas vidas, certos de que o Senhor tem o melhor para cada um que
participou deste culto. E em teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre a igreja fiel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso culto está chegando ao fim, está terminando. Só quero deixar aqui mais uma vez os nossos QR Codes, né? Esse primeiro QR Code que aparece na tela é o QR Code para que você compartilhe conosco a sua experiência. É muito importante nós sabermos, termos esse retorno do que Deus está fazendo através de nós, através desta ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Então, se você puder e quiser, escaneie esse QR Code para compartilhar conosco a sua experiência. Temos em seguida um outro QR Code para aqueles que estão fora do Brasil. Você que está fora do Brasil e deseja, precisa de uma assistência, escaneie esse QR Code para que você receba essa assistência, talvez numa outra língua, né? As possibilidades são imensas. Então, escaneie esse QR Code, entre em contato conosco, você será redirecionado para alguém capacitado para te dar essa assistência. Por fim, nós temos o 0800, que também tem um QR Code ao lado que vai te encaminhar para esse 0800, que é o 0800 de assistência pastoral. Você precisa, de alguma maneira, de uma oração, de esclarecimento a respeito da palavra, ou se você quer saber um pouco mais a respeito da Igreja Cristã Maranata, entre em contato conosco através do 0800. Você não vai pagar nada pela ligação, você não vai ser constrangido a comprar um livro, fazer uma oferta, nada. Você vai receber assistência espiritual. Então, você que necessita dessa assistência, entre em contato conosco pelo 0800. Nosso culto está assim encerrado. A todos, a paz do Senhor Jesus.